Ele aí já morreu, ele já com uns 30 anos. Boa noite, Pau d'Arco. Como é que vão as coisas? Como é que tá a Mari? Amém, meu irmão. Paz do Senhor, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que tá a Marinalva? Dona Conceição. Oi, Isa. Oi, Sussão. Boa noite, Pau d'Arco. Oi, Marisa. Boa noite. Só relembrando, beijo pra tu, Isa. Lembrando das nossas cestas, né, que foram entregues nessa semana, nesse final de semana, no sábado, certo? Lembrando dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Louvar a Deus por cada um de nós que tem sido fiel, mesmo nesse tempo que a gente não está se reunindo lá. Oi, Manalva! Não estamos nos reunindo lá fisicamente, não está sendo recolhido lá nossos dízimos e nossas ofertas, mas todos os dizimistas fiéis desta igreja alguns têm depositado diretamente na conta da igreja e outros têm buscado as formas de entregar, né, o seu amor a Deus, retribuindo, devolvendo, na realidade, não retribuindo, mas devolvendo aquilo que não é nosso, porque tudo é de Deus, né? Ele graciosamente nos dá o nosso sustento. Se Deus não abençoar, mesmo que a gente tenha, desaparece, porque é Deus que abençoa, é Deus que multiplica, é Deus que provê as nossas necessidades, tá? Lembrar das nossas atividades, né? Nós estamos nos reunindo online no domingo às 19 horas, na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira com o culto de oração, hoje com uma devocional. Na quarta-feira nós temos o devocional para ser visto com as famílias
que é publicado tanto no Instagram, né, como no grupo da igreja, no WhatsApp fechado. No sábado a gente tem o Kids, às 18 e às 20 horas o Encontro dos Jovens. E assim a igreja continua reunindo-se, né, todos ao mesmo tempo, em oração e em devoção ao Senhor, tá? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a sabedoria humana. Será que a sabedoria humana tem valor? Como é que nós... Obrigado, Marisa. Como é que a gente imagina, né, o que Deus acha da nossa sabedoria, da sabedoria humana, né? Então, eu queria ler um texto que fala sobre a sabedoria humana. Está lá em Tiago. Tiago 3, certo? De 13 a 18. Ele fala da sabedoria lá do alto. Eu vou começar a ler, tá? Tiago 3, quem tiver com Bíblia para acompanhar. Tiago 3, de 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras, né? Se pelo contrário tendes em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, né? Nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, né? Indulgente é aquele que perdoa. Indulgência era um perdão, uma espécie de perdão. Tratável, né? Intratável é quando a gente não consegue se tratar bem. Tratável é quando a gente consegue se relacionar. Plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial. É muito difícil, gente. A nossa natureza humana é complicada, né? E muitas vezes a gente termina demonstrando parcialidade nas coisas que nós fazemos. Imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz, tá? Então, eu quero novamente fazer a pergunta: a sabedoria humana, ela tem valor? Como é que Deus nos vê, né, em relação a essa questão da sabedoria? E sabedoria para muitas coisas. Sabedoria, principalmente, não é o fato do saber acadêmico, tá? Não tem a ver com você ir para uma faculdade e você estudar, você aprender a fazer alguma coisa. Essa sabedoria tem a ver com... Oi, Cris! Tem a ver com como eu vou viver, né? Como é que eu vou transitar, né, nos locais onde eu passo? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? E aí eu quero ler um segundo texto que está em 1 Coríntios 18. 1 Coríntios 18 não, 1 Coríntios 3, 18 a 20, tá? O título esse texto, ele vai do 18 ao 23, mas eu só peguei 18 ao 20. E o título desse texto é A Sabedoria Humana Sem Valor, tá? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós
Se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Ser estulto é ser tolo, né? É ser ignorante, é ser simplório, é ser simples, tá? É teimoso. A gente tem essa questão da estultícia da criança, quando você não conhece alguma coisa. Faça-se estulto, né? Faça-se de tolo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, tá? Ele apanha os sábios na astúcia deles. Ele quem? Deus. Deus apanha os sábios, certo? Na astúcia deles. Na astúcia dos sábios. Tá? E também está escrito: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis, como são vãos, né? A Bíblia da linguagem de hoje usa o termo fúteis. A Bíblia corrigida, ela usa o texto vãos, tá? Pensamentos vãos, tá certo? Então, a gente precisa pensar, gente, que nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, né? Enquanto seres relacionais, a gente precisa se comportar. Como é o nosso comportamento diante de nós mesmos? Em relação a nós mesmos, como é que a gente se comporta? Em relação ao próximo e em relação a Deus, tá? Então tem aí 3 coisas que algumas semanas atrás a gente fez uma devocional em cima do texto de Tiago 1, né, do capítulo inteiro de Tiago, tá? Então, quando você volta lá para Tiago 1, 27, é o último versículo do capítulo 1 do livro de Tiago. E ele diz assim: a religião pura e sem mácula. Tem algumas versões que diz a religião verdadeira, né? Para com Deus e Pai é esta, tá? Aí ele traz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se incontaminado do mundo. Então, esse versículo, ele traz essa tríade. Como é que eu me comporto em relação a mim mesmo, diante de mim mesmo, diante do meu próximo e diante de Deus, né? Então, diante de Deus e Pai, eu preciso manifestar uma religião, tá certo? Pura, onde não há mácula, onde não há falsidade, né? E ele traz aqui, o próximo aqui são os órfãos e as viúvas, tá certo? Mas hoje, meu próximo, quando eu penso assim, quem é o próximo? O próximo sou eu. Porque se eu acho que o próximo sou eu vou ver qualquer outro ser humano, independente de quem seja, independente de onde seja, independente de que circunstância, né, estejamos, ele é o meu próximo e eu preciso, né, respeitá-lo, tá certo? E diante de nós mesmos, tá aqui o texto diz que a gente deve guardar-se incontaminado pelo mundo, tá certo? Gente, a gente sabe que esse mundo jaz no maligno. O próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, certo? Eu venci o mundo, então a gente também pode vencer esse mundo, certo? Então a gente não pode esquecer dessas 3 coisas. E uma coisa que nós precisamos em relação à sabedoria, que a gente vai expressar
no nosso dia a dia, a gente precisa, mais do que nunca. Eu acho que esse momento é um momento ainda mais difícil, porque como os sentimentos, as emoções estão assim, bem afloradas, né? Algumas pessoas com dificuldade de enfrentar esse isolamento, de não fazer as coisas que estavam acostumados a fazer. Então, muitas pessoas terminam ficando nervosas, terminam ficando piradas, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa estar se autoavaliando. Como é que tem sido o meu comportamento em relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, em relação a Deus, tá? Nós não podemos nos considerar superiores a ninguém. Ninguém. Certo? Não podemos nos considerar superiores a ninguém. Superior só tem um, é Deus. Nós somos todos terrenos, nós somos todos mortais, nós somos todos iguais, com a justiça de Deus pairando sobre as nossas cabeças, né? Então, não podemos nos achar superiores ao próximo. A gente sabe, a gente tem certeza que a gente não pode ser superior a Deus. Isso aí, quem for enfrentar essa batalha, tentar enfrentar essa batalha, vai se quebrar. Não é? Porque Deus está no trono e tem o controle de todas as coisas. Tá? Então a gente não pode ser superior a Deus. Mas diante de nós mesmos, a gente pode responder com sinceridade a uma pergunta. Será que eu estou apto? Será que eu sou capaz? Será que eu sou consciente? Estou consciente de que posso controlar o que eu falo? De que eu posso, ao falar, atingir alguém, ferir alguém, humilhar alguém? Às vezes a gente nem pensou. Talvez a gente nem faça com este propósito, mas por conta das nossas ideias, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente defende, a gente pode acabar não sendo capaz de ferir as pessoas, sendo capaz de, certo? Então a nossa consciência precisa estar vívida, a gente precisa estar pensando sempre nisso, certo? Esse texto de Coríntios fala que Deus conhece os pensamentos dos sábios. Se eu me acho que eu sei de tudo, que eu não sei de nada, certo? Eu sou aquilo que Deus colocou no verso 20, lá de 1 Coríntios 3. Os meus pensamentos são vãos, são fúteis, são sem valor, tá? Então, às vezes a gente pode, além de ter pensamentos vãos, vazios, né? E a gente pode ter, se expressar de forma vangloriosa, que é outra coisa que a gente pode ofender as pessoas que estão ao nosso redor, né? E ofender os nossos semelhantes. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa reconhecer isso. Isso é tão importante. Eu sou egoísta. Nós somos egoístas. Não somos egoístas porque a gente acha bonito, porque a gente quer ser egoísta, não. A nossa natureza humana é egoísta, tá certo? E só Jesus Cristo, só o Espírito Santo, só o fruto do Espírito Santo, certo? Trabalhado na nossa vida, exercitado a cada dia da nossa vida, é que pode não nos fazer
seres egoístas, né? A palavra de Deus diz que se eu faço alguma coisa que fere o meu irmão, nisso eu estou pecando. Então a gente precisa pensar, tá certo? No irmão. A gente precisa pensar. Eu preciso me policiar, eu preciso me conscientizar. Espírito Santo de Deus, quando eu errar, toca o meu coração, me faz ouvir, né, a tua voz. Isso é coisa da gente fazer, gente, todos os dias, todos os momentos. Certo? Então, e por tabela, aquilo que eu disse, se eu ofendo a alguém, eu por tabela estou ofendendo a Deus. Nunca esquecer disso aqui. Cruz. Certo? Essa direção aqui é o meu relacionamento com Deus. Essa direção aqui é meu relacionamento com o próximo. E eu mesmo, diante de mim mesmo, preciso ser responsável, né? Aí, ó, Paulo d'Arco colocou aqui, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então a gente precisa ser consciente, ser apto, ser capaz a não ferir ninguém com nossas vanglórias, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? Ainda quero deixar mais um texto, certo? Que está em Romanos 12, são 2 versos, verso 18 e o verso 21, tá? O verso 18 diz, sabe o quê? Vou trazer aqui para pertinho de mim. Se possível, e é possível, gente, quanto depender de vós, e depende exclusivamente de nós, tende paz com todos os homens. Não é paz só com quem eu amo, não é paz só de quem eu gosto, é paz com todos os homens. Se possível, tende paz com todos os homens. O 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, a cada dia das nossas vidas, a gente precisa pensar: o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Isso pode provocar alguma coisa em alguém? E, gente, ainda tem uma coisa muito séria nisso, porque vai ter pessoas que são maduras e vão vir falar com a gente. Vão confrontar a gente, porque são maduras, são capazes de fazer isso. Mas tem outras pessoas que não confrontam e que vão ficar magoadas. E o pecado não vai estar sobre elas, vai estar sobre nós. A responsabilidade é minha, certo? Então, é muito importante vencer o mal com o bem. É muito importante usar a nossa boca, as nossas palavras, as nossas atitudes, certo? Para abençoar as pessoas. Se eu não posso abençoar as pessoas com as minhas palavras, é melhor não falar leseira, tá certo? Então vamos ter esse cuidado, tá certo? A sabedoria humana não tem nenhum valor, certo? Ela só tem valor se o crivo dela for a palavra de Deus, for o Espírito Santo de Deus que está em nós, que em nós habita, certo? E que ele pode, o Espírito Santo pode nos tocar e dizer: você errou nesse momento, tá certo? Então, a minha mensagem nessa noite, o devocional desta noite é este, tá? Vamos valorizar a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica, imparcial,
certo? E lembrar que não podemos, tá certo? Enquanto irmão, aquilo que Pau d'Arco colocou aí na mensagem, certo? Se eu aborreço alguém de alguma forma, eu sou mentiroso. Deus espera que a gente ame ao próximo tanto quanto a gente ama a Deus. Tá certo? Ok, Tati. Um beijo grande para você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta noite, por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, por esta palavra que foi compartilhada nessa noite com os nossos irmãos. Eu quero que o Senhor, onde quer que eles estejam nesse momento, eu sei que todos estão em suas casas, que o Senhor derrame da sua paz, da sua graça infinita, da sua misericórdia, e que nós possamos nos voltar cada dia mais para Ti, Senhor. Cada dia a gente possa vencer o mal com o bem, cada dia a gente possa ser sábio de acordo com a sabedoria que vem do alto, não com a sabedoria que está no mundo, porque ela é irracional, ela é demoníaca. Então, em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas para a Tua glória, para que o Teu reino se expanda, para que o Teu reino cresça, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esse tempo à noite, nessa noite, e Te louvar pela Tua palavra, que é verdadeira, é fiel e é capaz de nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Pau d'Arco. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Pois é, Pau d'Arco. É isso mesmo. Usa-nos, Senhor, para abençoar pessoas. Isso, Tati. É isso que a gente precisa fazer, tá? Então, que vocês fiquem na paz do Senhor, que o Senhor dê uma noite aí abençoada de descanso, né? Muitos de nós, às vezes, essa noite passada eu não dormi bem, eu demorei para dormir, precisava levantar cedo hoje, mas Deus está conosco, Deus é conosco, e isso é a coisa mais importante para fortalecer as nossas vidas. Tá? Então, boa noite, Deus abençoe vocês, tá? Beijão.